O nosso primeiro passo aqui no Kotlin é verificar qual que vai ser a nossa referência oficial para que a gente consiga entender o que é o Kotlin, quais são as suas motivações, documentação oficial e assim por diante. Então, bora começar. Eu já estou aqui na página do nosso kotlinlang.org e essa é a referência oficial. É aqui onde você vai obter qualquer tipo de informação que você precise aí do Kotlin. E só para a gente aproveitar esse momento que a gente está nessa tela inicial, eu quero deixar bem claro que essa página ela tende a mudar bastante. Eu já vi ela mudando aí dezenas de vezes. Então não se atente tanto à parte do design. Se de repente no momento que você estiver estudando, ela estiver um pouquinho diferente, não se preocupe porque de fato ainda é essa página, tá bom? Um ponto importante que você pode pegar é que nesse momento o Kotlin está na versão 1.9.0 e sim, ele tende a atualizar, muito provavelmente vai chegar em versões acima da 2. Alguma coisa quando você estiver estudando também, tá bom? Então isso pode acontecer. E agora que eu trouxe essas informações que são muito importantes, é importante também a gente entender quais são as principais motivações do Kotlin, o que ele resolve e assim por diante. Então logo no começo eles são bem simplistas e diz o seguinte: conciso, múltipla plataforma e divertido. O que isso significa, né? Essa parte do conciso é para ressaltar que o Kotlin ele é uma linguagem na qual ele vai ser o mais simples possível para a gente escrever o nosso código, só que ele vai expressar bastante coisa. Então, ao invés de a gente fazer um código muito verboso para fazer, sei lá, um print na tela, vamos dizer assim, a ideia é que a gente utilize o mínimo possível ali, como a gente vai ver, para poder fazer isso pra gente, tá bom? Como também outras coisas. Eu fui muito simplista aqui no exemplo, até porque eu quero também seguir nesse ritmo, mas entenda que é uma linguagem no qual ela vem para simplificar a forma como a gente escreve os nossos códigos. Então a gente pode compreender dessa forma. A parte do múltipla plataforma significa que a gente vai conseguir aí fazer códigos que a gente consegue usar, por exemplo, em aplicações Android, back-end, se eu não me engano front-end também, e aqui ele mostra um pouquinho mais de outras opções, como é o caso aqui que ele está nomeando de múltipla plataforma, para compartilhar os códigos em diversas plataformas, esse server-side que seria o back-end, criar bibliotecas também específicas para múltipla plataforma, Android, como a gente viu. E mais abaixo ele mostra aqui o Data Science, que também seria ali uma opção que a gente pode considerar. Eu não manjo nada de Data Science, então se você tem interesse, você pode abrir essa página e ver aí o que ele disponibiliza para você. Mas entenda que o Kotlin vai ser esse tipo de linguagem. A parte do fã, eu imagino que vocês vão entender com o tempo e de fato é a ideia de que é uma linguagem que quem trabalha com ela acaba gostando, porque ela vem muito com essa ideia de simplificar, de tornar a forma como a gente escreve o nosso código de uma maneira divertida, assim digamos, tá bom? Então é assim que ele se destaca logo no começo. Ele já trouxe outras motivações nessa página e muito provavelmente quando você vê essa página novamente, você pode perceber que vai trazer alguma coisa a mais, tá bom? Daqui um ponto importante também é que nessa mesma página traz novidades sobre o Kotlin, então é nesse Latest from Kotlin, né? Que é meio que as coisas que são mais recentes aqui no Kotlin. Então teve diversas conferências, roadmap, etc. Então eu recomendo fortemente que se você quer se aprofundar aqui na linguagem, que você sempre acompanhe essas novidades. Eu confesso que eu não consigo acompanhar todas elas porque são muitas novidades, tem outras coisas que eu acabo vendo aqui que vão além do Kotlin, mas hora ou outra assim eu vejo para ver se teve alguma coisa interessante, tá bom? Mais abaixo ele começa a mostrar umas coisinhas interessantes, que é mostrar a forma como ele simplifica aqui o nosso código. Então esse é um código para você declarar variável, para fazer print na tela, fazer ali um loopzinho. Então ele mostra mais ou menos como que funciona, tá vendo? É claro, não precisa se atentar nesse ponto, a sintaxe, código, porque a gente vai ver bem passo a passo sobre isso, mas é basicamente isso aqui que é um código em Kotlin. Ele tem outras abas mostrando, por exemplo, como seria uma implementação assíncrona, então o código para você fazer meio que o processamento de multithreading, entre aspas, tá bom? A gente pode falar disso bem mais para frente. Mostra um exemplo de como que é feita a orientação a objetos, como que a gente coloca, no caso classes abstratas, interfaces e assim por diante. Novamente, não se atente a isso porque tem detalhes de sintaxe, algumas coisas que a gente vai ver mais para frente. O funcional, que é mostrando o que a gente tem aqui de recursos do funcional, então ele tem bastante métodos, bastante funções aí disponíveis para que a gente reutilizar. E ele fala que é ideal para fazer testes, então tem alguns truquezinhos que ele tem aí de teste para poder deixar o código de teste bastante interessante. Então, novamente, não se atente a esses códigos que a gente tem de amostra, com o tempo vai ficar cada vez mais interessante aí o nosso aprendizado, as introduções que a gente vai fazer aqui, tá bom?
E para encerrar essa parte dessa página da documentação, ele mostra um pouquinho mais sobre como que é a teoria, né, de como que você compartilha o código entre as múltiplas plataformas. Se você tiver interesse, pode olhar também. Mas o ponto que eu quero chegar, além desses highlights, é que vai ter uma página dedicada para você fazer aí o início, né, que é aquele famoso Get Started, né? Então você pode, por exemplo, abrir essa abinha, clicando nesse Get Started, eu vou clicar com o botão direito, abrir um link numa próxima aba, que pode ser sim um recurso interessante para você visualizar. E além disso, né, eu vou subir lá no topo, eu vou abrir essa outra abinha aqui, que é a Docs, que é a página onde a gente tem de fato a documentação oficial do Kotlin. Então tudo que você precisar, você pode consultá-la. Então vamos começar com aquele Get Started, só para poder entender aí o que a gente tem de opção. Então, de opção, uma das possibilidades que eu acho bem interessante, principalmente para quem quer começar, não quer instalar um monte de coisa nem nada, é colocar de fato aqui esse Kotlin Tour, né? Nele você vai ter ali de fato uma ferramenta bastante interessante para você conseguir entender teoria, prática, soluções, vai falar de fato de variáveis e assim por diante, tá bom? Então aqui é uma ferramenta meio que online, se eu não me engano tem até algumas ferramentas para você escrever o código aqui dentro, para você de fato dar os seus primeiros passos. Eu não sugiro você fazer isso agora, porque a ideia é eu te mostrar isso, mas se você quiser também seguir um documento mais em texto, se você prefere isso, aí eu recomendo que você siga isso, tá bom? Então deixa eu fechar aqui. Mais abaixo ele começa a falar sobre instalação, sobre o ambiente que você quer configurar, então tem tudo aqui disponível. De instalação ele sugere o IntelliJ ou então o Android Studio, aí você pode escolher um deles, eu recomendo que seja o IntelliJ, porque o Android Studio é feito para projetos em Android, eu nem sei como é que seria a criação de um projeto só em Kotlin, como se fosse ali aquele código em console, tá bom? Eu nunca tentei, eu acho que nem deve funcionar tão bem. Então você vai lá e adiciona ali o IntelliJ, que você vai conseguir fazer aí tudo que eu vou mostrar para você tranquilamente. Não sabe instalar o IntelliJ? Não se preocupa que aqui eu vou te passar um vídeo, vai ser no card ou na descrição aí, para você aprender a instalar essa ferramenta sem ter nenhum problema, tá bom? Então é isso que eu posso te passar. Aí, dado que você tem o IntelliJ, vamos assumir assim, a última coisa que você vai precisar saber, novamente, é que aqui a página da documentação é uma documentação, essa aqui eu estou específica, focada para a versão 1.9.0, então sim, a cada atualização eles geram uma nova documentação, incluindo as coisas novas, então isso é muito interessante. Então, é um tipo de página que você vai voltar, sabe? Não tem como você só ver uma vez e esquecer, não é assim, tá bom? Ela tende a mudar, eu acho que muda bem menos do que aquela página principal, só que o endereço geralmente é esse, tá bom? Então é esse kotlinlang.org/docs, aí no caso ele está colocando /home, porque é a página principal, mas é o /docs ali, aí dessa forma você se aventura aí dentro dessa página. Então eu passei tudo em relação ao que você precisa saber da referência oficial, e agora que você tem isso, vamos começar na prática a criar o nosso primeiro projeto, e assim a gente roda a nossa primeira aplicação em Kotlin. Vai ser tudo super simples, só para que a gente consiga alinhar tudo certinho e aí logo em seguida, depois que a gente encerrar essa etapa, aí sim a gente pode começar com a linguagem, sintaxe e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Abra o seu IntelliJ, eu abri o meu aqui, até para poder ressaltar, estou utilizando a versão 2023.1.5, então se você quiser manter exatamente os mesmos aspectos visuais, você mantenha essa mesma versão. Posso usar uma versão mais recente? Sim, você pode, só que entenda que ela pode mudar um pouquinho o visual. Aí você vai precisar meio que fazer um depara, né? Então o que eu fiz, por exemplo, na criação do projeto, você vai ter que identificar os botões similares ou algo que seja próximo, vamos dizer assim, ao que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas a tendência, pelo menos na minha experiência, é que se você vê a forma como é feita numa versão mais antiga, não deveria ser um problema fazer uma mais nova, tá bom? Enfim, fica a seu critério. E dado que eu agora trouxe a parte da versão, vamos criar o projeto. Então, para criar o projeto, a gente vai ter aqui esses primeiros botões, que seria o New Project, Open, e esse Get From VCS, que seria ali pegar a partir de um controle de versão, como o Git. E nesse caso, dado que é a primeira vez eu não vou pegar um projeto pronto, a gente tem que fazer um novo, né? Então a gente clica no New Project, e nesse New Project ele vai abrir uma nova janela para que a gente adicione algumas configurações, algumas informações que a gente precisa dar para falar do nosso projeto. Então a primeira delas é o nome. O nome do projeto eu vou colocar como se fosse aí um teste, né? Porque a minha intenção não é fazer um projeto ou algo complexo, é de fato focar nessa parte da linguagem. Então eu vou chamar de Playground, tudo bem? O nome eu vou deixar dessa forma, você pode colocar o nome se você quiser, se quiser se aventurar num projeto seu, enfim, fique à vontade também. A localização eu estou deixando nesse local porque é o local onde eu estou armazenando os projetos em Kotlin.
E logo abaixo ele pergunta se eu quero criar um repositório Git. Eu não vou colocar porque eu vou fazer isso depois, tá bom? Aí só para poder falar da localização também, você pode colocar onde você quiser, não precisa ser uma coisa específica. Abaixo na parte da linguagem, obviamente você escolhe o Kotlin, tá bom? E na parte do Build System ele vai te dar 3 opções, sendo a primeira o próprio IntelliJ, a segunda o Maven e a outra o Gradle. Qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar, né? Ele já setou o Gradle porque é a ferramenta que eu vou utilizar, mas é importante você entender as outras possibilidades. Quando a gente coloca o IntelliJ, significa que a própria IDE será responsável em fazer o build do projeto. Se a gente coloca o Maven ou o Gradle, aí essa delegação vai para essas ferramentas terceiras. A minha recomendação é que você utilize ou o Maven ou o Gradle, dando preferência para o Gradle, porque é a partir desse tipo de ferramenta que a gente desenvolve aplicações reais, tá bom? Porque elas gerenciam todo o projeto, adicionam dependências e assim por diante. O Gradle eu utilizo, primeiro porque é a ferramenta oficial de projetos Android, e também porque ele tem um suporte muito interessante com o Kotlin, até mesmo a linguagem que a gente utiliza para fazer os arquivos de build é em Kotlin, bem legal, né? Então o Gradle ele vai ter aí uma série de vantagens. Em seguida ele coloca ali a opção para a gente selecionar o JDK. Ele já tem uma opção selecionada que é essa OpenJDK-20, que foi uma opção que eu já utilizei em alguns testes antes de começar a gravar, então por isso que ele colocou. Mas, se você quiser colocar uma outra versão, você pode clicar nesse combozinho e ele vai te dar diversas opções para fazer isso. Então ele mostra a lista de JDKs que eu posso utilizar aqui no meu computador. Você pode baixar novos a partir do próprio IntelliJ, então se você não tem o JDK, eu imagino que não seja o caso, porque a ideia do conteúdo é o Kotlin para devs Javas, né? E se você quiser baixar novamente, você pode clicar em Download JDK, ele vai abrir uma nova janela mostrando ali as possibilidades, então versão. Ele vai pegar, no caso, qual que vai ser a empresa que implementa, enfim. Aí você vai decidir qual que você prefere, tá bom? Eu vou cancelar porque eu já tenho ali essa versão do OpenJDK-20, que é a que eu vou utilizar. É a versão mais recente para esse momento que eu estou gravando. Então o Kotlin ele também dá esse tipo de suporte, né, para as versões mais recentes. Isso é muito interessante. Caso você não tenha a mínima ideia, o Kotlin ele roda sim ali na JDK, né? Ou melhor, na JVM ali do Java, né? Então você consegue aí de fato fazer o código do Kotlin e rodar qualquer ambiente que seja Java. É só você ter o client ali do Java, beleza, ele vai rodar a sua aplicação. Isso é muito legal. E por fim, a gente vai ter ali o Gradle DSL, que seria meio que a linguagem que a gente vai utilizar para o nosso Gradle, né? Então a gente tem o Kotlin ou o Groovy. O Groovy ele é uma linguagem que se manteve por muito tempo aqui no Gradle como a oficial. E aí vem o Kotlin e até mesmo hoje em dia é recomendado que você utilize o Kotlin, principalmente nos projetos em Kotlin. E dadas essas informações, só tem mais um detalhe, que é esse Advanced Settings. Nele mostra as opções para que a gente configure o Artifact ID, se a gente quer colocar um diferente do nome do projeto, e também o Group ID. O Group ID meio que remete ao pacote que a gente vai querer utilizar no projeto. Então eu deixei BR com Alex Felipe e você pode deixar um da sua preferência, tá bom? Artifact ID eu mantenho exatamente o mesmo nome do projeto também. E agora que eu passei todas essas informações, vamos criar o projeto clicando em Create. Olha só que legal, o IntelliJ criou o nosso projeto, ele finalizou porque ele mostra aquela barrinha aqui embaixo e ele teve aqui alguns problemas. Esses problemas eu já deixei proposital até mesmo para te orientar o que você pode fazer na criação do projeto, porque isso pode acontecer com uma certa frequência, vamos dizer assim, tá? Então, primeira coisa, vamos estender aqui a IDE para que a gente consiga usá-la adequadamente. E agora o que a gente vai fazer é entender as coisas que apareceram. Eu não sei se você notou, mas aqui embaixo aparecem alguns balãozinhos. Esses balões são notificações da IDE. E se você quiser visualizar novamente, você vem aqui no topo à direita, vai ter um ícone de sino chamado de Notifications. Você clica nele e nele vai mostrar uma lista de coisas que aconteceram durante um evento aqui dentro da IDE. No caso, foi o evento de criação do projeto. Então ele fala que teve uma falha na sincronização do Gradle. Ele diz, no caso, que existe ali o Microsoft Defender Configuration. Fala sobre plugins que foram instalados. Fala sobre o GitHub Copilot, que seria um plugin que eu adicionei aqui também para fazer alguns testes. E assim por diante. Tudo que acontecer de evento ele mostra aqui para você. Aí cabe você a ver cada um desses eventos, cada um desses balões e entender se você precisa tomar uma ação ou não. Tem um aqui que é interessante você tomar atenção, principalmente se você estiver no ambiente do Windows, que é esse Microsoft Defender. Por que é importante você se atentar a ele? Porque o Microsoft Defender meio que é o antivírus do Windows e ele fica varrendo todos os arquivos que existem no computador.
E para cada arquivo, diretório que ele varre, ele vai consumir um certo processamento. O que isso significa? Significa que a cada vez que esses arquivos mudarem, ele vai sempre rodar novos scripts, e isso tende a consumir performance do seu computador. E dado que o que a gente vai fazer com o IntelliJ não é necessário ele ficar varrendo, faz sentido a gente colocar uma configuração que é para excluir o IntelliJ e o projeto que a gente criou com ele desse tipo de scanning, vamos chamar assim, né, que seria essa varredura. Então, para você fazer isso, você tem essas opções abaixo que ele pergunta aqui para você. E se você coloca essa automatically, automaticamente ele vai fazer isso para você. A outra que é manually, ele vai colocar ali basicamente uma opção para você ir lá manualmente colocar. E se você colocar para ignorar para esse projeto, ele não vai fazer nada. Ou então, se não quer que pergunte mais, ele também não vai mostrar mais para você. Então, sempre eu peço para que você coloque nessa que vai ser a automática, tá bom? Então, você clica nela, ele vai fazer essa configuração, pedindo aqui permissões para você fazer isso. Você permite. Quando você permitir, ele vai fazer a configuração e vai mostrar, olha, foi configurado com sucesso, esse seu diretório que você criou foi adicionado na lista de arquivos, diretórios que você não precisa mais verificar. Então é isso que a gente precisa fazer. Os demais, eu confesso para você que não são necessários a gente atuar, tá bom? Então, se você não quer atuar em nada, não quer mais ver eles, você pode clicar em Clear All. E aí dessa forma você não tem nenhuma notificação. E agora que a gente viu essa parte de notificação, um ponto importante é que ele teve assim uma falha, e isso acontece devido à configuração que a gente utilizou da criação do projeto. Eu confesso para você que a cada versão do IntelliJ você pode ter problemas novos, então eu recomendo que, se você utilizar um outro IntelliJ na versão Java, ali no caso da JDK 21 ou acima, e apresentou um problema que é muito diferente do que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que você faça aí os comentários, enfim, coloque um print em algum lugar para que de alguma forma eu consiga te ajudar, tá bom? Bacana, então temos aqui o problema, e quando a gente tem um problema aqui no IntelliJ, ele vai vir com essa carinha, né? Ele vai colocar um build, por exemplo, né? Uma aba de build, nesse caso foi de sincronização, e ele sempre mostra alguns ícones. Então meio que esse ícone inicial ele está falando do projeto, se você clica nele, ele começa a trazer mais informações sobre o problema. Então é interessante você saber disso, porque é a partir disso que você consegue aí identificar o que está acontecendo. Então se você quiser pesquisar, né, qual foi o problema, você pode simplesmente copiar isso daqui, colar no navegador, pesquisar e assim por diante. Esse problema eu havia pesquisado, então eu já identifiquei o motivo dele e está relacionado à versão que a gente está utilizando do Gradle aqui no projeto com a versão do JDK. E aí, novamente, isso foi proposital para te mostrar como que você resolve isso, né? Então, bora lá. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa, qual é a versão que a gente está utilizando aí do Java, né? Se a gente pega novamente, lá aquela versão que a gente configurou, é a versão 20, certo? Tem maneiras de fazer a visualização disso, se eu não me engano, é a partir dos settings, ou então da estrutura do projeto. Para você fazer isso, você pode pesquisar aqui também. Tem atalhos que seriam Ctrl+Shift+A, então você pega o Project Structure, ele vai te mostrar, né, quais foram as configurações, tá vendo aqui, ó, interessante, então é a 20 mesmo. E dado que é a 20 e meio que aparentemente é um problema de compatibilidade, a gente precisa entender quais são as versões do Gradle que tem compatibilidade com essa versão 20 aí do Java. Então é isso que você precisa fazer caso aconteça com você. Então você pode vir aqui no seu navegador, no Google, que seja, e pesquisar. Então, por exemplo, Gradle Support for Java 20, por exemplo, né? E nessa primeira página, que é a qual que eu vi anteriormente, ele mostra meio que uma matriz de compatibilidade. Então, nessa matriz de compatibilidade, ele vai indicar o seguinte, né? Que a partir da versão Java 8, você poderia usar o Gradle 2.0, e nas outras versões, que é 9, 10, 11, enfim, até a 20, vai ter uma versão mínima que você precisa utilizar. Nesse caso, no Java 20, a gente precisa utilizar a versão mínima a partir da 8.1. Então é isso que você precisa entender, tá bom? Tem uma página que mostra essas variações dessas versões com mais precisão, porque essas versões elas vêm com 3 dígitos, né? Que seria aquele Major, aí Minor, enfim, eu até esqueci aqui a ordem que seria. E a versão que eu vi quando eu fiz o primeiro teste é a 8.1.1, ela funcionou bem ali com o Java 20. Então vai ser ela que eu vou colocar. Agora o que a gente precisa saber é onde que a gente faz isso dentro aqui do IntelliJ, né?
Essas versões elas vêm com a intenção de baixar uma versão específica, eu vou chamar assim, ou então uma variação do Gradle chamada de wrapper. Wrapper nada mais é do que uma versão de software independente, que ele roda sem que você tenha que instalá-lo dentro do seu computador. É assim que o Gradle vem pra gente, tá bom? Ele vem nessa versão wrapper, que ele só coloca dentro do projeto e roda sem a dependência de instalação. Para poder modificar isso, você vai ter aqui essa abinha de Project, que tem aqui o nome do Playground, vai ter as pastas, e nessa Gradle, sem ser a .gradle, a gente vai ter esse carinha chamado de Gradle-wrapper.properties. Clicando nele, ele vai mostrar algumas configurações do Gradle para poder fazer o uso ali desse wrapper. E dentre eles, a gente vai ter esse carinha que ele fala sobre o endereço de distribuição, que é de fato qual que vai ser o Gradle que ele vai utilizar, que aqui mostra a 7.6.1, até mesmo como mostra aqui na mensagem de erro, né? Então nesse ponto você coloca a 8.1.1 e aí a partir desse momento ele vai tentar baixar essa versão. Se ele não encontrar, ele vai falar, olha, não encontrei, tudo bem? E aí você vai ter que caçar as versões que existem. Quando você faz isso, o que você precisa fazer é meio que um processo de sincronização. O IntelliJ, ainda mais essa versão, ele tende sempre a mostrar algum tipo de balão, algum tipo de informação que você precisa fazer uma sincronização com o Gradle, que nesse caso é esse elefante que a gente está vendo ali, chamado de Load Gradle Changes, ou então Ctrl+Shift+O. Você pode usar uma dessas opções para fazer isso, né? No caso, clicar ou atalho. Eu vou clicar para você ver. E aí, nesse momento, ele vai começar a fazer essa sincronização. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, ele vai demorar, porque ele vai fazer download, ele vai baixar um monte de coisa e depois fazer o processo de indexação. Dado que eu já fiz uma vez, muito provavelmente ele vai ser muito mais rápido do que vai acontecer para você se for pela primeira vez, tá bom? Então não se assuste, eu posso dizer isso. Ele já está finalizando aqui, aparentemente, ele finalizou e isso foi o suficiente para a gente fazer aquele problema que a gente viu. Se eu tentar, né, fazer uma sincronização ou executar o app, pode ser que ele vai dar mais algum problema, porque também existem alguns detalhes no arquivo de configuração. Enfim, vou tentar executar para a gente ver. Então eu vou, para executar uma aplicação aqui dentro do IntelliJ, você pode ou clicar aqui em cima nesse Run, ou o que você pode fazer é entrar diretamente no código no qual você quer executar. Esse current file, ele vai tentar executar o arquivo atual da maneira que o IntelliJ consegue executar. E eu tentei destacar essa parte do IntelliJ porque a gente está utilizando o Gradle. A partir do momento que a gente utiliza Maven ou Gradle, a gente precisa usar as possibilidades dessas ferramentas para funcionar, porque todo o processo de build é delegado para elas. Então, ao invés de você utilizar essa opção do IntelliJ, que é o current file, o ideal é que você tente executar a função ou você utilize aqui as opções do Gradle na direita. E aí na direita você pode pegar as tasks, application, run, e aí você pode executar que não vai ter nenhum problema. Então isso é importante. Eu vou até tentar executar nesse current file para ver se realmente vai ter um problema ou não. Então eu vou clicar aqui para executar. Olha só, fui executar. Não é um problema do IntelliJ, mas ainda a gente vai chegar lá. E o problema agora é que está indicando que a gente tem o JDK20, só que existe ali um problema de compatibilidade com a configuração atual do projeto. E o que isso significa? Significa que quando a gente cria o projeto aqui com o IntelliJ, ele ainda não é capaz de associar o JDK que a gente quer junto com a configuração de build. Então, para isso, a gente precisa entrar nesse build.gradle.kts, que seria para o Kotlin. E mais abaixo, a gente vai ter uma configuração chamada de Kotlin Options.jvm-target, que vai ser o alvo da JVM que a gente vai trabalhar. Nesse caso, é só alternar de 1.8, ou então da versão que estiver aqui, para a versão que você está trabalhando, que nesse caso é a 20, tá bom? Então, a gente volta aqui no nosso projeto, a gente coloca o nosso current file, vamos ver se ele vai executar, tudo bem? A gente coloca para rodar. Beleza, ele rodou, então aparentemente quando eu fiz o teste eu não coloquei nesse arquivo, então por isso que ele deu problema. Mas enfim, vamos supor que deu problema, vamos supor que você executou, não está funcionando. Entra no arquivo que você quer executar, logo aqui na esquerda vai ter esse botãozinho também de execução, que ele vai executar de fato a função main que a gente está vendo aqui, tá bom? Então é só clicar nele, coloca em Run, e veja que ele executou, e até mesmo aqui nessa parte de cima, ele mudou do current file para agora o main.kt. E aí, independente de onde você estiver, se você estiver em algum outro arquivo e clicar para executar, ele vai executar esse mesmo carinha, tá bom? Ou então, se você utilizasse o Gradle, ele faria a mesma coisa. Então, você coloca aqui o run,
ele vai executar com Gradle e beleza. E nas execuções, como a gente pode ver, ele está fazendo o print aqui pra gente, né, que é o Hello World Program Arguments, que seriam os argumentos aqui que a gente pode mandar na nossa aplicação. Nesse caso não foi nenhum, e aí ele não mostra nada. Então é isso que a gente precisa para executar o nosso projeto. Você pode manter a configuração que você preferir para poder executar, se quer só no Gradle, ou então se você quer direto no arquivo, pode escolher, fique à vontade. O ponto importante é você chegar até essa etapa que eu mostrei para você. E a partir desse momento a gente já preparou todo o ambiente necessário para que a seguir a gente prossiga aqui no aprendizado do Kotlin, veja o início de sintaxe, entenda como funcionam aí as variáveis e assim por diante. Então, até o próximo vídeo.